Olá, seja bem-vindo ao curso de Projeto de Redes de Distribuição Urbana da Proenge Cursos. Vamos dar início ao módulo 6 do curso de Projeto de Redes. Você irá conhecer os principais tópicos da NTC 841-200, que é a norma de projetos de redes secundárias isoladas e que vai te embasar para que conheça as características desta rede que é amplamente utilizada nos dias de hoje. Nesta aula, você conhecerá os critérios para aplicação deste tipo de rede e as principais vantagens da sua utilização. Vamos lá? Nós vamos fazer uma introdução à norma técnica COPEL 841 e 200, que é a norma de rede secundária isolada. Os cabos isolados de baixa tensão também são conhecidos como cabos multiplexados autossustentados. Autossustentados exatamente porque eles são sustentados pelo cabo neutro, por esse cabo de alumínio, em que esses cabos isolados eles vão encordados, nesse cabo de alumínio. Então esse aqui é o cabo multiplexado de alumínio autossustentado. Então aqui eu tenho ele encordado e aqui eu tenho ele de uma outra maneira para que a gente possa verificar aqui até a diferenciação entre as fases A, B e C. Geralmente a gente utiliza esses cabos, vocês vão verificar, são aqueles cabos de ramais que você liga ao seu consumidor. Hoje eles são utilizados, acho que desde 2004, esse cabo, essa rede ela é padrão aqui na COPEL. Esses cabos são considerados isolados porque eles são isolados aí para 1 kV, e eles têm a tensão aí entre fase de 220 volts ou entre fase neutra de 127 volts. Então eles são considerados isolados aí. Os projetos de redes isoladas, assim como os projetos de rede nua, nós utilizamos 4 tipos de projetos. O primeiro projeto é o projeto de rede nova. O projeto de rede nova é aquele em que você vai construir algo novo. Nós podemos aí citar o exemplo do atendimento a um loteamento, por exemplo, onde não tem rede nenhuma. No caso do projeto de ampliação de rede, são aqueles projetos onde nós fazemos pequenas extensões de redes para atender determinados consumidores. O projeto de melhoria de rede é aquele projeto onde o seu objetivo principal é reestabelecer as características elétricas e mecânicas da rede. Devido ao tempo, ela acaba se deteriorando até, por conta da ligação de várias cargas, do seu cabo ficar exposto ali ao tempo, passar bastante corrente ali durante vários anos, por exemplo, a queda de tensão que vai ocorrendo ali na sua rede também contribui aí para que a sua rede ela perca aí algumas características de tal maneira que ela forneça aí uma tensão adequada ao seu cliente. No caso do reforço de rede, o reforço de rede ele é um projeto que é utilizado aí, geralmente para você poder fazer, às vezes, troca de cabos, para poder ligar um determinado consumidor mais pesado, ou às vezes até a troca de um transformador. Então, são as mesmas características que a gente já tratou lá no primeiro módulo, quando a gente falou da NTC 841-001. O critério de aplicação dessa rede é que ela é o padrão construtivo único. Você não constrói mais redes nuas na baixa tensão. Então, aqui no Paraná, desde 2004, a gente sempre utiliza esse cabo multiplexado autossustentado. Então, se você for fazer um projeto novo, você vai sempre fazer com o projeto de rede secundária isolada. As principais vantagens da utilização dessa rede secundária isolada, assim como a rede compacta, é a compactação da rede. É a ocupação do espaço reduzido. Então, aqui a gente pode pensar aqui numa rede compacta de alta tensão e uma rede compacta de baixa tensão. Então, você agride menos aí as árvores. Você tem uma convivência harmoniosa entre os cabos da rede e a nossa arborização. Com isso, nós podemos ter aí também a melhoria do DEC, ou do DEC-FEC. Nós tínhamos comentado, que são os índices aí que a ANEEL fiscaliza. Então, por exemplo, às vezes você joga um determinado objeto numa rede isolada, por exemplo, ela não vai desligar. Muitas vezes na rede nua ela vai desligar. Ela melhora a estética da rede, ela deixa o poste um pouco mais limpo. Você pode melhorar a utilização da altura do poste. Olha só nessa figura aqui, por exemplo. Nessa figura aqui você tem do lado esquerdo aqui uma rede convencional
e do seu lado direito você tem uma rede com cabo multiplexado, autossustentado, né? A nossa RSI. Então vocês vão perceber que desse lado aqui, olha o espaço que eu utilizo no poste. Olha o espaço que eu utilizo no poste para fixar o seu cabo mensageiro ou seu cabo neutro aí da rede secundária isolada. Além disso, você tem aí uma redução na área de poda, uma redução bem significativa. Aqui eu tenho uma rede convencional, então vocês podem ver que a necessidade de fazer uma poda um pouco mais drástica. Ela também acaba dificultando o furto de energia, né? É uma rede que ela fica um pouco menos exposta, ela tem um aumento, você tem um aumento de segurança contra choque elétrico, porque ela é considerada isolada, até por conta do nível de tensão, diferentemente do caso da rede compacta, que você utiliza nas tensões de 13.8 e 34,5 kV. Ela também tem uma redução da queda de tensão, o coeficiente de queda de tensão dela é melhor, ela tem uma impedância reduzida e isso reduz também o valor da queda de tensão. E você tem um aumento da vida útil do transformador, porque você tem uma redução do número de curto-circuito na rede. Cada curto-circuito que acontece na rede, você tem um determinado trabalho mecânico do núcleo desse transformador aqui também. Então ela tem várias vantagens aí de serem utilizadas. Na próxima aula nós vamos falar sobre as configurações e algumas considerações sobre a rede secundária isolada. Até lá!